Olá, criativos, tudo bem com vocês? Sobre a manta sublimada. No nosso canal já tem um vídeo explicando como eu faço essa manta sublimada em estampa corrida. Ó, tecido inteiro com o tema escolhido. Ai, toda hora o vídeo tá tudo torto. Aqui no caso, Pequeno Príncipe. Hoje, eu postei no grupo essa outra aqui, ó. Uma outra manta sublimada. Tema ursinho. O diferencial dela, que assim como muitas peças no patchwork, eu sempre associo sublimação ao patchwork, costura criativa, não tem como desassociar. E a gente tem que pensar um pouco fora da nossa zona de conforto também. No caso, esta manta aqui, ela tem uma costura aqui, ó. Vocês estão vendo a costura aqui no meio? Formando uma tela C. Tá ruim de segurar porque eu estou gravando sozinha, então ela tem uma costura aqui e tem costuras assim. Por quê? Primeiro, eu consigo segurar o fundo no tecido, para não ficar solto o fundo e o tecido. Outra função, você pode fazer ela em qualquer tamanho de prensa, qualquer tamanho de impressora. Por quê? Porque você vai fazer pequenos retângulos que depois você vai emendar e depois você vai ter o tecido maior. Por isso que eu falei para vocês na minha postagem que poderia ser feito em qualquer tamanho de impressora. Não precisa ter uma impressora 3. Eu não preciso mandar alguém para fazer a impressão total naquelas impressoras maiores, profissionais. Eu posso fazer isso em casa. Tá bom? Eu vou mostrar para vocês. Aqui, vou baixar vocês agora para vocês verem como é. Então, eu tenho aqui vários pedaços sublimados. Aqui no caso, como eu tenho uma 3, eu sublimei na 3. Se você tiver uma 4, ao invés de 9 folhas a 3, você vai ter que ter 18. Porque a sua impressão vai ser nesse tamanho. Mas nada impede de você fazer também não. Nada vai impedir. Pode ser que demore mais um pouco, pode ser que dê um pouco mais de trabalho, mas não tem problema. Então, você vai fazer as partes separadamente. No meu caso, que é o tamanho de 1,10 m por 90, vão 9 folhas de A3, no sentido horizontal. Assim, ok? Com 9 folhas dessa. Então, essa minha manta terão, na primeira parte de cima, 3 emendas no rosa. Depois terão 3 emendas no verde. E mais 3 emendas no rosa de novo. Então, como é que eu começo? Eu começo fazendo as tiras no sentido da largura da manta. Então, eu vou emendar de 3 em 3. Eu faço assim, pessoal. Mas se vocês acharem que que vocês queiram fazer de outro jeito, vocês fiquem à vontade. É só uma ideia que eu tô passando pra vocês, tá? Vocês podem overlocar, se vocês quiserem passar overlock. Eu uso gabardine, porque eu amo o toque do gabardine. O forro, vocês podem optar por forro que vocês quiserem, ou até mesmo fazer sem forro, dependendo da região que vocês moram. De repente é muito quente. Não dá pra fazer com uma manta. Essa daqui eu fiz com... Chama aquele tecido que faz camiseta polo. Ai, meu Deus do céu. Não é a malha da polo. É piquê. Que a gente conhece como piquê, que faz a camiseta polo. É uma malha piquê chama aqui, tá? Mas essa outra aqui do Pequeno Príncipe, ó, já foi feita com aquelas mantinhas de microfibra. Sabe aqueles cobertor de casal que você vai nessas lojas de departamento, tipo Havan, Pernambucana, Riachuelo, C&A, ou nessas lojinhas mesmo que vendem essas mantas mais simplesinhas? Tem alguns lugares que as pessoas chamam até de mantinha do Paraguai, mas eu costumo comprar da Lisa, tá? E daí numa manta de casal, você consegue fazer 4 cobertorzinhos. Às vezes quando você pega uma promoção boa nessa loja de departamento, você chega a pagar R$ 49,90, R$ 39,90 na de casal. Vale super a pena. Então, se a região, se a cliente, né,
quiser edredom, você faz assim, com o forrinho de coberta. Mas você pode usar flanela, tricoline, soft, malha. Vou deixar vocês de novo. Aí vocês aqui decidem, tá? O forro daí é por conta de vocês, ou até mesmo sem forro. Sem forro eu ainda não fiz, não. Daqui a gente vai fazer. Vamos passar uma costura. Retrocesso. Minha máquina até tem um retrocesso, mas eu tirei pra fazer um negócio e acabei não colocando de novo. Então, o que você vai fazer? Você vai emendar os três pedaços no sentido do comprimento. Voltei. Já fiz a emenda nas minhas 3 partes. Cuidado, na hora que vocês forem emendar, tentem para a direção da estampa, tá? Se a sua estampa não tiver direção, ótimo. Põe frente com frente, faz uma costura pé de máquina. Eu faço assim, as 3 folhas no sentido maior da minha manta, tá? Agora, o que a gente faz? Vou fazer aqui na máquina, mas vocês podem fazer sobre a mesa, num lugar melhor. Vocês vão colocar a estampa, frente com frente, lembrando sempre da direção para não perder, ó, para não ficar de ponta, para não ficar ao contrário. Deixa eu tirar o meu alfineteiro, tava atrapalhando. Então, minha estampa é balão, né? Daí eu tenho aqui o balão rosa, o balão verde vai ficar no meio. Eu começo sempre juntando costura com costura, deitando a costura uma para cada lado. Isso faz com que a costura fique retinha. Alfineto. Vou lá na próxima emenda. Faço a mesma coisa. Costura com costura. Deito a costura uma para cada lado. E alfineto. Faço isso em toda a manta. Vou lá alfinetar e já volto. Pessoal, fui lá, alfinetei. Mostrei alfinetando porque alfinetar, né, é básico. Lembrando de tombar as costuras, que eu falei pra vocês. Porque isso facilita que a nossa costura do lado direito fique retinha depois, tá? E eu começo assim. Eu tenho 3 partes, certo? Então, eu vou ter 2 costuras, né? Uma unir a primeira e a segunda. E uma unir a segunda e a terceira faixa, certo? Quando eu começo a costurar, para unir as 3 faixas, no sentido do comprimento, eu começo a costurar de um dos lados da costura para fora, e depois eu pego daqui e para fora. Assim eu tenho certeza que as costuras vão bater, tá? Um cuidado meu, tá bom? Aí, o que nós vamos ter? Nós vamos ter, deixa eu levantar vocês aqui. Nós vamos ter aqui em nossas mãos o tecido inteiro. Por isso que eu falei pra vocês que vocês conseguem fazer em qualquer prensa, oh meu Deus, em qualquer prensa, em qualquer impressora, né? Pode ser que vai ter mais costuras? Ok, vai ter mais costuras. Vai ter menos costuras? Ok, vai ter menos costuras. Mas vai ser o charme da peça. Ah, não quero fazer costuras? Então, vocês vão ter que fazer igual eu fiz aqui. Corto o tecido grande também, pode ser em qualquer tamanho de impressora e qualquer tamanho de prensa. E vocês vão colocando o tecido parte... Nossa, tá estourando a luz, né? Vocês vão colocando o tecido parte por parte na prensa, baixando, muda de lugar, prensa, muda de lugar, prensa. Só que assim, qual é o risco que se corre? Se você errar uma prensagem, você perdeu o tecido inteiro. Corre esse risco. Pode acontecer? Pode acontecer. Pode não acontecer? Pode não acontecer também. Porque essa daqui eu fiz inteira. Não é a primeira que eu faço inteira. Já vi. Da minha neta mesmo eu fiz as 4 dela, eu fiz inteira. Depois que eu fui variando um pouquinho. Essa daqui, por que eu fiz aos pedaços? Porque tava dando ruim aqui. Não sei o que aconteceu. Pra vocês terem uma ideia, é a terceira manta com essa estampa que eu faço. Pra poder dar certo. Então, eu resolvi que de agora em diante eu vou fazer só os pedaços. Né? Por quê? Porque se der ruim, eu vou perder só um pedacinho. Só o tamanho. No meu caso aqui dá 3. Não vou perder o tecido inteiro.
tá bom? E agora, o procedimento normal. Eu tenho a parte de trás da manta. Ó, pra vocês verem, essa aqui foi a que deu ruim, ó. Vou ter que desmanchar, ó. Vou ter que desmanchar, porque deu ruim na impressão, deu ruim aqui. Quando que eu fui ver isso, a gente vai fazendo, vai empolgado, eu já tava, ó, passando o grelô. Então, o que eu faço? Eu passo o grelô não no tecido principal, eu passo ela no forro. Pelo menos nessas mantinhas de microfibra, na malha que eu fiz, até agora, em todos os forros que eu fiz, quando eu passo o grelô no tecido principal, não dá certo. Eu não sei o que acontece. Minha cabeça continua sendo cortada. Não deu certo. A única coisa que deu certo pra mim é passar. Eu passo overlock nessa... Nossa, tá estourando ali, gente do céu, desculpa, tá? Na mantinha. E depois eu já venho com o grelô, com a fitinha grelô. Daí estico a mantinha na mesa ou em cima da cama, onde vocês estiverem melhor. Coloco o meu tecido principal em cima e venho alfinetando toda a volta nele assim, deixando ela bem repousada. Não estica demais, não deixa encolhido demais, não vai dar diferença na costura. Costurar vai dar ruim. Então repousa a mantinha lá na sua superfície. Repousa ela, não estica, não precisa esticar pra arrebentar. Pousa ela. Vem com o tecido principal em cima, alfineta toda a volta. Deixa uma abertura para você desvirar, rebate a costura e depois rebate em cima das emendas. Fica muito legal, fica bem divertido, fica fofo, fica... Opa! Fica agradável. Isso aqui eu não passei ainda, mas eu vou lá passar. Isso aqui tudo sai, tá, pessoal? Isso aí, o que parece que tá enrugado aqui. Nossa, mas tá estourando demais essa luz. Deixa eu ver se a luz tá estourando muito. Deixa eu ver. É, um pouco foi. Tá vendo? Esse enrugado sai, tá? É que a gente passa, fica bem legal. Depois eu tiro foto dele passado pra vocês verem. Espero que tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, só perguntar. Beijos.